Bom dia. A nossa aula hoje é de redação e nós vamos trabalhar novamente, como sempre, sobre o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, proposta de solução. E no caso da redação do Enem, tem que ter proposta de solução. E eu sou a professora Nilda Ribeiro. Algumas das principais vestibulares do país, tais como o Enem e a FUVEST, solicitam a seus candidatos que façam uma redação estilo dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação escolar. Nesse tipo de texto, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos. Em caso específico do Enem, é necessário também apresentar propostas de intervenção. Agora vamos ver a estrutura da redação. O texto dissertativo tem uma estrutura dividida em 3 partes, que é a introdução, argumentação e conclusão. E cada uma delas tem suas particularidades, conforme explicaremos a seguir. Lembrando, gente, que todos os anos o Enem muda e eu quero que vocês saibam que uma das exigências para você tirar uma nota boa, principalmente na competência 2, você tem que apresentar as 3 partes do texto: a introdução, a argumentação e a conclusão. E deve ter mais ou menos de 3 a 4 frases em cada parágrafo, para poder ser considerado que você fez uma introdução completa. E também as frases devem ser sempre concluídas. Então, quando uma frase é concluída, quando eu digo assim, fulano gosta, alguém está vendo que está faltando alguma coisa aí. Fulano gosta de viajar, aí a frase está concluída. Então, vocês têm que aprender a fazer isso. E uma outra questão, em cada início de parágrafo, deve deixar aquele espaçozinho que vocês já aprenderam desde as séries iniciais, que é o espaço do início dos parágrafos. E outra coisa, não coloque nenhuma bolinha, nenhuma florzinha para início de parágrafo. Se você fizer isso, vai perder pontos. Pode até anular sua redação. Deixa o espaço, mas não coloca nada no espaço. Não coloca ponto, não coloca travessão. Isso não vai te ajudar, isso vai te tirar ponto. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Nunca na vida de vocês coloque ponto. Aí alguém diz, professora, eu esqueci de deixar o espaço, o que eu faço? Nada. Se você esqueceu de deixar o espaço, você faça seu parágrafo naturalmente e conclua seu parágrafo, depois você inicia o outro. Mas, se o parágrafo for concluir no meio da linha, você para no meio da linha. Vai começar um novo parágrafo, você começa na outra linha, aí você deixa espaço. Mas não vai colocar bolinha, porque isso aí não vai te resolver seu problema. Se esqueceu, tudo bem. Você não vai perder ponto por isso, porque seu parágrafo está separado, está sendo mostrado que ele está separado, mesmo sem ter o espaço. Isso se esquecer, mas eu gostaria que vocês tomassem esse cuidado de não esquecer. Estrutura. Aí diz o texto dissertativo argumentativo, como eu já disse, não é? Nós vamos ver a introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo, do texto dissertativo argumentativo, deve conter 2 partes: a apresentação do tema e a explicação da tese. Então, você deve apresentar o tema da sua redação e eu diria para vocês, e essa tese ela tem que vir acompanhada, acompanhada dos argumentos. É dar sua opinião e apresentar os argumentos que justificam a sua tese, sua opinião. A tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Por exemplo, acerca do tema do assunto: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma tese possível seria:
o preconceito contra as religiões da matriz africana dificultam o combate à intolerância religiosa no Brasil. Você viu que aí ela já colocou aí a opinião dela sobre o tema que era a intolerância religiosa no Brasil. E qual é a opinião dela? Ela disse que era o preconceito contra as religiões da matriz africana, não é? Porque quando as pessoas têm preconceito contra essa religião, aí dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. E vocês sabem que as religiões africanas, aliás, elas são aquelas religiões tipo Candomblé, aquelas religiões que existem da Umbanda. Então, neste caso aí, você sabe que é verdade, que talvez até você mesmo que está me ouvindo, algum de vocês pode ter algum tipo de preconceito contra essas religiões. Argumentação. Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto de duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Na fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos citações de autoridade, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade. Então, que é aqueles jornais que são divulgados nacionalmente? Aí eles colocaram jornais tipo o Globo, tipo outros jornais, Folha de São Paulo, ou revistas. Se tiver algum fato, porque ali eles têm que tomar cuidado de divulgar informações. Então, é por isso que é considerado como um argumento legitimado. Porque quando a gente chama argumento legitimado, é aquele argumento que você coloca e que identifica a fonte. Seja a frase de um autor, que a fonte é o autor, seja um contexto histórico, num determinado período que você indica qual é o período, que pode ser no século XXI, no século XIX, no século XVIII, ou na Idade Média, ou na Idade Moderna. Quer dizer, você usa um tempo para indicar um comportamento de uma sociedade em um determinado período. Ou também argumentos de autoridade, como eu disse, que são as citações, referências históricas, foi o que eu falei, das idades ou das datas, conceitos históricos consagrados e notícias publicadas, ou que seja notícias, que seja dados também. Dados é aqueles números, tanto por cento da população brasileira, não é? Então é isso aí que são informações que vocês devem colocar lá na parte argumentativa, que é no desenvolvimento. E vocês sabem que o desenvolvimento deve ser um parágrafo separado da introdução, que se você colocar junto, você perde ponto. Deixando aquele espaçozinho, como eu estou dizendo, iniciando um novo parágrafo. Então, fechando com ponto. E de preferência, 2, 3 períodos em cada parágrafo, para você tirar uma boa nota. Você sabe que o período é aquele que termina com ponto. E um bom período, eles têm que ser um período composto. O que é um período composto? Aqueles formados por 2 ou mais orações. E completos. Não é? Por exemplo, é necessário que o governo tome tal atitude. Essa frase aí é um período composto. É necessário, é uma oração. Que o governo tome tal ação, tal atitude, é a segunda oração, que aí tem 2 verbos. É necessário, o verbo é, e que o governo tome, do verbo tomar. Portanto, aí tem 2 orações, aí é um período composto, e esses períodos que você deve utilizar na sua redação. Na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada
e a tese proposta. Um exemplo de argumento para a tese escrita, alguns parágrafos acima. Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro, é do, né? Não é no não, viu? 70% de 2014 casos de ofensas, abuso e atos violentos registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religião de matriz africanas. Aí, olha aí o dado, 70%, ele colocou a data, não é que... E ele colocou que o que acontece, que as ofensas são mais das pessoas africanas, no caso os negros, e ele colocou que essa pesquisa foi feita entre os anos de 2012 a 2015. Então, isso aí é o argumento. Depois que ele colocou esse argumento dele, fechou o argumento, ele deve comentar. Todas as vezes que você der uma informação, por favor, depois coloque sua opinião. Isso é fundamental. E eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa aula têm opinião sobre o assunto. Se eu chegar numa sala e perguntar sobre um assunto, vocês todos sabem dizer alguma coisa. Vocês são seres pensantes. Então, vamos ver a opinião aí. Esse dado, olha, tá vendo o pronome aí, introdutório? Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais dificultam o combate à intolerância religiosa no Brasil. Você viu aí a relação, o comentário e a relação entre o dado e a tese, né? Tá vendo? Que lá na tese dizia que as pessoas que mais sofriam violência eram os afrodescendentes, que no caso aí são a comunidade africana, que são os negros. E aí você viu que embaixo, a pessoa, depois que citou os dados, ela fez um comentário e fez a relação com a tese dela, que é o combate à intolerância religiosa no Brasil. No caso aí é o tema, né? E a tese dela é que esses problemas acontecem mais contra os afrodescendentes. Conclusão. Vamos ver a conclusão. O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras, em forma de síntese ou com proposta de solução. No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. Então, você viu que aí eles colocaram que tem duas maneiras em forma de síntese, que é fazer o resumo, mas que na redação do Enem você tem que fazer a síntese e também apresentar a proposta, porque se você não apresentar, você tira 0 na competência 5. Mas você pode fazer as duas juntas no mesmo texto. Vamos ver aqui. No caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente solução práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, a proposta discutida na argumentação foi o preconceito contra as religiões de matriz africana, a solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada é importante ressaltar, deve determinar. Então, vocês viram, soluciona o problema que você citou. Lá desde a tese da candidata, que ela já disse que o maior preconceito acontecia contra as religiões afrodescendentes, que é as africanas. Aí nós vimos, que eu já sempre digo, mas eu vou estar sempre repetindo para ver se vocês memorizam. Quem executará, você vai dizer quem é que vai fazer alguma coisa. Geralmente você pode dizer que é o governo, e dentro desse governo pode surgir outros detalhando. A ação, o que será feito,
O meio, como a solução será produzida, de que jeito você vai fazer? Por meio de quê? De palestras, de aulas discutidas em sala de aula, de debate. Qualquer um de vocês sabe dizer como é que vai ser feito. E o efeito que gerará a aplicação da solução. É o resultado. Eu vou fazer tal coisa para conseguir tal coisa. É muito fácil. Gente, aprenda essas técnicas, todos vocês, sem exceção, para que vocês tirem uma boa nota em redação. Dá para aprender. Portanto, sugeri que o Ministério da Educação, no caso aí, portanto, essa aí é uma conjunção conclusiva e interessante, porque vocês já estão ganhando ponto na competência 4, usando o recurso aí. Sugeri que o Ministério da Educação, no caso aí é o agente, produza materiais publicitários combatendo o preconceito contra religiões da matriz africana. Aí é ação. O governo vai fazer isso. Vai solucionar o problema que foi discutido na redação. Agora ele vai dizer de que jeito? Como é que o governo vai fazer? Vai colocar isso onde? Por meio de TVs, rádio. TVs não é legal colocar desse jeito, não. É melhor você colocar escrevendo o nome, sem preguiça. Televisão. Por meio de televisão, rádios, jornais e redes sociais. Aí é o quê? O meio. Agora ele vai atingir alguma coisa. Para que vai fazer isso? Para que os índices de violência contra centros religiosos afros diminuam. Isso aí é o quê? Aí é aquele efeito que a consequência seria uma boa proposta de solução para o Enem. Tá vendo, gente? Tá vendo? Aprenda isso, aprenda essa regrinha aí, copie no caderno de vocês isso aí e fique treinando. Qualquer tema de redação, treine isso aí, que você vai tirar uma nota boa. Ele detalhou. Quando foi que ele detalhou? Quando ele diz que esses iam ser feitos nas TVs, nos rádios. Ele está detalhando. Exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Veja a seguir um exemplo de dissertação, nota 1000, na prova do Enem de 2017, cujo tema solicitado foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. É outro tema. Vamos lá. A introdução, que é importante, já disse, ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma deve ser dentro de um parágrafo. Cada parágrafo deve ter de 2 a 3 períodos ou até 4 períodos. Período é formado por orações. Cada oração deve ser formada, cada período deve ser formado por 2 ou mais orações. Um período simples é uma oração mal feita. Vamos lá. No Brasil, no início do processo de educação de surdos, remonta o segundo reinado. Olha, ele já começou falando o tema. No Brasil, quando você usa períodos de forma inversa, você já ganha ponto. E como é que eu coloco o período em forma inversa? Quando eu inicio o período usando o adjunto adverbial, que pode ser de tempo ou de lugar. Neste caso aí, é uma adjunto adverbial de tempo, de lugar. E quando você começa o texto com adjunto adverbial, você deve usar vírgula para separar. Por quê? Porque ele está na ordem inversa. Ele não está no final da oração. Se ele estivesse no final da oração, não teria vírgula. Mas como ele está no início, eles têm vírgula. E isso é uma boa estratégia para tirar uma boa nota na construção textual. No Brasil, o início do processo de educação de surdo remonta ao segundo reinado.
ele já começou com a contextualização histórica aí, lá no segundo reinado, lá na época da colonização de Dom Pedro II. Então, isso é importante demais para vocês. Fez um ponto. Por que ele fez um ponto? Agora ele vai dar a opinião dele. Essa informação ele colocou contextualizando. Ele já vai ganhar ponto lá na competência na hora de recurso de outras áreas, porque ele já usou o recurso de outras áreas. No entanto, conjunção adversativa, já vamos nos preparar que ele vai discordar dessa afirmação, ele vai dizer que agora não tem tanto. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo. Inclusivo, a gente sabe o que é, quando coloca todo mundo dentro de um barco, quer dizer, bota todo mundo para ser um cidadão. Inclusive, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid, o apartheid, né? Educacional. Por que o termo apartheid está escrito entre aspas? Ele está escrito entre aspas porque apartheid não é da língua portuguesa. De um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, congregando dos que seriam considerados normais pela população. Gente, normais também está entre aspas, porque, na verdade, ele quis dizer que é um normal mentiroso, porque todo ser humano é normal. Ele não quis dizer que ninguém é anormal. Então, por isso que não tenho um deficiente, eu sou normal. Então, por isso que ele colocou aí entre aspas. E significa dizer que lá na época da colonização as pessoas tinham educação para eles, mas eram em lugares separados. Então, por isso que havia um apartheid, quer dizer, uma segregação. Aí ele fez o ponto, porque ele comentou, deu a opinião dele. Aí agora ele vai começar o outro período. Nós já vimos aí 2 períodos. Então, vamos ver. Assim, nota-se os desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, no caso aí os surdos, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Esses 2 em azul aí, vocês estão observando que eu coloquei em azul para mostrar para vocês que aí os argumentos, aquilo que justifica a tese. Aí ele fez um ponto, já é o 3º período, então são 4 períodos neste parágrafo. Portanto, vírgula, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público. E logo, é outra conjunção conclusiva, ele colocou já 2 conjunções conclusivas aí. Logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da solução dos entraves vinculados a ela. Então, vocês viram que ele colocou 2 conjunções aí conclusivas. Eu quero que vocês saibam que conjunção conclusiva é uma conjunção que dá a ideia de conclusão, mas não quer dizer que ela só pode usar na conclusão do texto, lá no final da redação. Mas você pode colocar na conclusão de uma ideia. Você afirma algo e você conclui que aquela afirmação sua está correta. Então, isso aí é o que a pessoa fez. Ela colocou, depois ela concluiu que é de suma importância, né? Que ela diz assim, é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, quer dizer que se os surdos, porque o surdo do Brasil, muita gente é surdo, é uma pessoa normal, tem uma capacidade totalmente de trabalho e que vive aposentado, vivendo o INSS, dando prejuízo ao Estado, que poderia estar trabalhando e produzindo riquezas, porque uma pessoa ela tem capacidade de trabalhar e muitos não trabalham, então, porque não tem uma formação. Desenvolvimento. Sob esse viés,
Olha aí, gente. Esse é fundamental, você já sabe que esses recursos aí são muito importantes para que você tire nota boa lá na competência 4. Sob esse viés, quer dizer, sobre essa ideia, pode-se apontar como um empecilho a implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada por parte da sociedade. Porque um dos argumentos lá, ele disse que era o preconceito civil, ó, seja por estereotipação da sociedade civil. Porque aí, no caso, estereotipação é a sociedade civil que está discriminando. Por isso que ele diz discriminação enraizada por parte da sociedade. Que você poderia ter colocado esse termo aí lá na redação, que não tem importância. Você coloca lá esse argumento, depois você repete igualzinho. Aqui ele usou outras palavras, mas falou a mesma coisa, mas com outras palavras. Não é necessário fazer isso. Inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Quer dizer, os próprios pais, muitas vezes, não botam o filho para estudar. Isso por ser explicado segundo o sociólogo Tacote Personas, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. Então, você viu que ela usou aí vários recursos de conhecimento, usou a opinião do sociólogo, depois lá no período clássico grego, lá que ela tinha informação que neste período os deficientes eram deixados para morrer, porque eram considerados pessoas insignificantes. E aí, por esses preconceitos que vêm históricos, até hoje ainda persiste esse preconceito dentro das próprias famílias. O que ele disse aí, que não colocam os seus filhos para estudar, para se desenvolver. Além do mais, ressalta-se que o poder, que é outro parágrafo, você viu que o espaço está aí, e além do mais, é um recurso de coesão. Por que eu coloquei além do mais? Porque eu já tinha colocado uma informação, estou colocando outra. Ressalta-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro a tornar a Libra uma língua secundária oficial e ao incluí-la, no mínimo, à grade curricular pública. Contudo, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, como não é bem efetivado. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como exclusiva, a exemplo daquela criada no segundo reinado. Aí, olha, fiz a relação lá no começo. Essa situação abjeta está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e à carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser acentuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Então, vocês viram aí o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é falando o outro argumento, que é a questão do sistema educacional. E ele falou aí, o que ele falou? Ele falou que, mesmo sendo uma lei, não é que a Libra deveria ser uma língua secundária oficial, quer dizer, que todo brasileiro deveria falar Libras, além da língua portuguesa, mas isso não sabem, as pessoas não são preparadas, inclusive os professores não são formados, não têm formação na língua de Libras, eles não sabem falar a língua de Libra, que deveria saber, porque
é uma lei nacional. E por que isso não acontece? Porque não existe uma fiscalização, aí está dizendo. Conclusão. Diante do exposto, essa frase, gente, ela é bem antiga, mas vocês podem usar, não tem problema nenhum. Cabe às instituições do ensino, com proatividade, o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras elucidativas, por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimento de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais de surdos, não sejam complacentes com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos socialmente. Então, você viu aí a solução do preconceito. Nesse primeiro momento aí, solucionou o problema do preconceito que existia entre a sociedade, inclusive os próprios pais dos surdos, não é? E aí ele deu a sugestão de quê? De palestras, por meio de exemplos em obras literárias, ler livros, não é? Dados estatísticos e depoimento de pessoas, que podia ser trazer alguém que é surdo, que teve a condição de estudar, de se formar. Aí depois ele terminou bem aí, no socialmente, nós estamos vendo aí que ele vai começar outra solução, porque eram dois problemas. Outro sim, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre seus direitos e suas possibilidades no Estado civil, a partir da realização de dias de conscientização na URB e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Então, vocês viram aí que ela mostrou o próprio solucionador do problema, o agente aí seria o próprio surdo, que ele deveria denunciar, ou divulgar, ou conscientizar as pessoas. Quando eu falei na URB quer dizer cidade, não é? Usando textos proativos, em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Então, o texto Quebrando o Tabu provavelmente é uma prática que já existe, então, com esse nome, para mostrar para as pessoas que a pessoa, quando é surda, ela não é incapaz, ela tem capacidade de estudar, de se formar, de conseguir um diploma e de exercer uma profissão. Então, isso é a solução. Bom, gente, aí nós estamos vendo a conclusão. Assim, por fim, a ativista, que ainda continua aí na conclusão, por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos indiferentes à problemática abordada, com o fito de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente os professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libra, e a efetivarem o estudo da língua brasileira de sinais por meio da disponibilização de verbas, da criação de políticas públicas convincentes, contrariando a teoria e inclusão da primeira escola de surdos brasileiros. Então, você viu que a conclusão dessa pessoa é bem grande, ela deu 3 soluções. Então, é isso, gente. Nós concluímos a nossa redação. Vocês procurem estar sempre fazendo isso, fazendo leituras, para que vocês aprendam. Então, gente, a aula hoje foi longa, mas tenham todos um bom dia.